estamos novamente na nossa aula de literatura para ver a outra versão da história. E olha que interessante, já conheceu a versão da Cinderela, em que ela mesma é que contou tudo o que foi acontecendo com ela durante o tempo todo em que ela estava lá na casa com a madrasta, as irmãs, a ida dela ao baile, como ela conheceu o príncipe. E teve também uma novidade pra gente, não é? Lá no comecinho da história, a Cinderela dizia que ela queria ser veterinária ou princesa, coisas muito diferentes. E não é que ela conseguiu ser as duas coisas, veterinária e princesa? Isso porque ela acabou se casando com o príncipe, como você sabe, que também tinha o desejo de ser veterinário. E juntos eles abriram um consultório. Muito interessante, né? E é legal a gente ver uma versão diferente. Veja, como ela estava contando a história ela mesma, ela é quem estava narrando os fatos, ela só podia falar da versão dela, do ponto de vista dela, do que ela estava ali presente. Só ela não podia contar algumas partes em que ela não estava lá, que ela não sabia, a menos que alguém tivesse contado para ela, o que não era o caso. E no final, ela também não sabe mais o que aconteceu. No final da aula passada, a gente fez uma comparação com versões diferentes e você pôde ver que essa versão que é inspirada lá na do Perrault, né, que ele contou, que é Cinderela, ou também pode receber o nome de Sapatinho de Cristal, comparamos com a versão dos irmãos Grimm, lá da Alemanha, que tinham a Gata Borralheira. E era uma versão um pouco diferente. Basicamente, trata da história da menina pobre que estava lá com a madrasta e com as irmãs que a maltratavam, mas tem um encaminhamento diferente, não tem uma fada madrinha. No final, as irmãs se dão muito mal, né? Então, é uma versão um pouco diferente, mas a história está ali na essência parecida. Bem, e agora eu vou te convidar para conhecer a versão da madrasta. Isso. Agora vamos virar esse jogo e vamos conhecer, vamos ver o que a madrasta vai contar. Será que ela vai contar do mesmo jeito que a Cinderela? Será que ela vai trazer todos os detalhes que a Cinderela trouxe? Ou ela pode ter alguma novidade aqui? Então vamos lá para ouvir a versão da madrasta. Sempre tentei ser justa com minhas filhas. Anastácia e Drizella são as meninas mais doces e adoráveis do reino, e nenhuma delas jamais faria mal a uma mosca. Sinto que tenho de contar a todos sobre nossa relação com Cindy, a irmã de criação delas. Muitas pessoas acreditam que maltratamos Cindy e somos cruéis com ela. Até nos acusam de fazer dela uma serva em sua própria casa. Estão enganadas. Em primeiro lugar, Anastácia e Drizella sempre foram criaturas delicadas, meninas sensíveis que se magoam facilmente. Quando me casei com o pai de Cindy, elas eram tímidas como ratinhos. Cindy, por outro lado, era um pouco estranha. Estava sempre fugindo para o quintal para conversar com os animais. Mas ela parecia ter uma natureza boa e desejei que ela pudesse ser amiga de minhas filhas e ajudá-las a superar sua timidez. Na época, eu não sabia disso, mas seria como fazer uma raposa brincar de pega-pega com bebês coelhos. Lembro-me do dia em que comecei a suspeitar de que Cindy não fosse tão doce como parecia ser. Foi há algum tempo, durante
a visita anual do senhor Capésio. Ele estava medindo os pés das meninas para fazer sapatos, como fazia todos os anos. Primeiro, ele mediu os pés de Anastácia e Drizella. Mamma mia! Gritou. Não posso acreditar! Vocês duas calçam número 40! No ano passado calçavam 35! Minhas filhas tinham 11 e 12 anos e haviam passado por um grande crescimento. Elas eram conscientes disso, pobrezinhas. Mamãe, murmurou Anastácia, isso é mal? Meus pés são grandes demais? Disse Drizella com a voz trêmula. Claro que não, eu lhes assegurei. Pés grandes são um sinal de inteligência. Não são, senhor Capésio? Ele não me respondeu. Estava medindo os pés de Cinderela. Tamanho 33. Nem 1 milímetro a mais do que no ano passado. São como pequenas flores, exclamou admirado. Cindy protestou, como se o elogio a encabulasse, mas pude sentir um sorriso malicioso. Minhas meninas ficaram envergonhadas. Minhas meninas haviam sido feridas. Podia perceber isso em seus olhos, em suas vozes trêmulas e por andarem o dia todo de roupão. Precisava agir antes que Cindy atacasse novamente, como uma serpente, a autoestima das minhas filhas. Assim, no dia seguinte, à visita do senhor Capésio, aconselhei minhas filhas a ficarem longe de Cindy. Vocês estarão muito ocupadas com suas novas responsabilidades, expliquei. A partir de agora, Anastácia, você será responsável por chegar na hora para suas lições de música, colher as flores para a mesa de jantar e colocar roupa suja no cesto. E você, Drizella, se encarregará de calçar luvas limpas em suas aulas de dança, tocar o sino do jantar e decidir que roupas precisam ser consertadas. Elas me olharam desanimadas. Era muito serviço. Então, Drizella perguntou: E Cindy, ela não terá novas responsabilidades? Claro, respondi. Cindy lavará e passará todas as roupas. Ela varrerá, esfregará o chão e tirará o pó dos móveis. Também nos servirá o café da manhã, consertará as roupas e alimentará os animais. Parece justo, disse Anastácia. Lágrimas escorreram de meus olhos. Que meninas boas e corajosas eu tenho. Passaram-se anos. Apesar de Cindy trabalhar muito, ela nunca estava ocupada demais para conspirar contra minhas meninas. Ela sabe que Anastácia tem pavor de ratos, pois em uma manhã escondeu um rato enorme debaixo da xícara de chá de minha pobre filhinha. Nunca havia ouvido gritos tão horríveis. Eles me deixaram apavorada e Drizella histérica. As meninas ficaram com os nervos tão abalados que tive de chamar o senhor Sedative, especialista francês em doenças nervosas, o senhor Cerebrum, psicanalista austríaco. Mesmo com a ajuda desses médicos renomados, minhas meninas demoraram a se recuperar. Quando elas finalmente estavam bem de novo, iniciei as lições de música. Para meu alívio, Anastácia tocava sua flauta lindamente, sem um erro. Drizella cantava como um anjo, sem desafinar
uma nota. Cindy então entrou na sala de música trazendo um convite real. O rei realizaria um baile em homenagem ao príncipe e estávamos todas convidadas. Estava pulando de alegria e minhas filhas também, até que Cindy falou: o convite diz que todas as moças solteiras do reino estão convidadas, disse, balançando seu cabelo loiro, piscando com seus longos cílios e dando uma pirueta. Sou solteira, o que significa que também sou convidada. Imediatamente, a flauta de Anastácia caiu no chão e as mãos de Drizella foram até sua boca e ela começou a roer as unhas, nervosa. Meu instinto maternal deu o sinal de alerta. Mas o que eu poderia fazer? Eu precisava ser justa. Falei então às garotas que, se elas terminassem todas as suas tarefas e vestissem trajes adequados, todas poderiam ir, até mesmo Cinderela. Sem mais uma palavra, Anastácia saiu correndo para pegar flores e escolher seu traje, enquanto Drizella decidia quais de suas roupas precisavam de conserto. Eu estava orgulhosa delas. Alegres, elas terminaram essas difíceis tarefas e passaram o resto do dia se preparando para o baile. Cindy, por outro lado, demorou muito para terminar suas poucas tarefas. Ela demorou horas limpando os ferros da lareira e mais ainda polindo a sopeira. Às 8 horas da noite, ela ainda não havia terminado de polir as facas de peixe. Não é preciso dizer que ela ainda estava de avental e lenço na cabeça. Nós já estávamos prontas, claro, e como seria rude fazer o cocheiro e esperar, temos a deusa Cindy. Eu deveria supor que ela faria um último esforço para nos atrasar, e assim ela fez. Estávamos andando em direção à porta de saída quando ela desceu pela escada usando um vestido medonho que parecia ter sido costurado por roedores. Há lugar para mim na carruagem? Perguntou. Pessoas nos acusam de sermos indelicadas com Cindy. Mas olhei para minhas filhas e fiz um grande favor a Cinderela naquele momento. Dissemos a ela, da maneira mais gentil possível, que seu vestido não era adequado e que ela deveria ficar em casa. Nossa intenção era poupá-la de uma grande vergonha. Surpreendentemente, ela não ficou nem um pouco agradecida. Queria lhes dizer que minhas filhas foram apresentadas ao príncipe e que o fascinaram, mas que tristeza, não foi isso que aconteceu. Elas o conheceram e ele foi muito gentil, mas quando tentaram prender sua atenção, ele mal respondeu. Estava claramente concentrado em outro lugar. Depois de alguns gracejos distraídos, ele desculpou-se e saiu correndo. Minhas meninas ficaram muito desapontadas. Mamãe, choramingou Drizella, ele quase não conversou conosco. E nem nos tirou para dançar, reclamou Anastácia. Ele não tirou ninguém para dançar, afirmei. E era verdade. A orquestra estava tocando e o salão de baile estava repleto de lindas moças, mas elas dançavam entre si. O príncipe estava fora das vistas de todos.
Preciso ir a fundo nisso, pensei. E corri para o banheiro, que estava repleto de mães frustradas. Não foi surpresa notar que o assunto principal era o comportamento estranho do príncipe. Eis que uma mãe entra com a notícia de que o príncipe estava no jardim dançando valsa com uma jovem. Quem é ela? Perguntaram todas ao mesmo tempo, como em coro. Não tenho a menor ideia, respondeu a mãe, irritada. Ela deve ser estrangeira. O que ocorreu depois foi muito vergonhoso. Antes de eu poder sair em direção ao jardim, fui empurrada, ou melhor, pisoteada por um bando de mães sem educação. Por causa da multidão, não consegui olhar bem a misteriosa jovem. Só consegui vê-la ao longe. Há algo estranhamente familiar nela, pensei. De qualquer forma, eu tinha outras preocupações. O baile havia sido uma grande decepção para as minhas meninas. Poderiam elas superar esse trauma ou recomeçariam a andar pela casa de roupão? Não podia saber. O senhor Capésio veio na manhã seguinte para entregar os sapatos de minhas filhas. Ouvi dizer que o príncipe se apaixonou ontem à noite por uma pequena e bela jovem de cabelos dourados, disse. Aquela com quem ele dançava no jardim, pensei. É incrível, continuou, mas essa jovem usava sapatos feitos de cristal. Em todos os meus anos como sapateiro, nunca ouvi falar disso. Soube também, disse ele, que ela fugiu do palácio à meia-noite, deixando um dos sapatos para trás. E agora? O príncipe quer encontrar essa jovem e casar-se com ela. Isso será fácil. Ele deve ter o seu endereço, falei. Não, essa é a questão. Ele só tem o sapatinho de cristal, respondeu o senhor Capésio. Ele sabe que a jovem cujo pé couber no sapato será sua noiva. Agora mesmo, o grão-duque está percorrendo o reino. Passei por ele, logo estará aqui. Você está dizendo que o príncipe se casará com a mulher que conseguir calçar o sapato de cristal? Perguntei e ele me disse que sim. Então, minhas meninas ainda têm chance. Uma delas conseguirá calçar o sapato seguramente, pensei. Deixe-me acompanhá-lo, senhor, disse, conduzindo o sapateiro até a porta. Ah, mais uma coisa, ele disse assim que abri a porta. Dizem que o sapato de cristal é muito, muito pequeno. Em meus desesperados esforços para tirar minhas meninas da cama, quase não notei Cindy. Se ela não tivesse derrubado as bandejas de café da manhã, eu provavelmente não a teria visto ali. Mas ela as derrubou enquanto eu contava para Drizella acerca da busca do príncipe pela jovem misteriosa e implorava para que ela lavasse os pés antes da chegada do duque. O barulho assustou-me, mas o que me assustou ainda mais foi a resposta de Cindy quando lhe pedi que limpasse a sujeira. Ela me ignorou. Depois saiu pela porta cantarolando uma valsa. Era a mesma valsa que estava tocando no baile.
Naquele exato momento, minhas preocupações com minhas meninas mudaram para pior. Com certeza, Cinderela havia ido ao baile. Mas como? Fiquei quebrando a cabeça e, finalmente, compreendi. Não gosto de usar a palavra magia negra, mas nessas circunstâncias precisava. Magia negra. Cindy havia usado poderes mágicos, obviamente malignos, para transformar-se em uma dama, ir ao baile e colocar um feitiço no príncipe. Quando pensei nas coisas que ela poderia fazer em seguida, meu sangue gelou. Tenho muitas lembranças tristes daquele dia. Não deveria ter trancado Cindy em seu quarto, mas é enviado diretamente ao Dr. Cerebrum, em sua clínica para problemas mentais. Alguns anos de descanso atrás daquelas janelas com barras fariam bem a ela e teriam salvado minhas filhinhas da humilhação que se seguiu. Cindy usou seus poderes mágicos para sair do quarto. Ela desceu as escadas antes que o Duque partisse. Como nem Drizella nem Anastácia tinham conseguido calçar o sapato, apesar de ter tentado com todas as suas forças, o Grão-Duque estava para partir. Os eventos que se seguiram são nebulosos para mim. Lembro-me de que Cindy estendeu os pés para o Grão-Duque e que Anastácia começou a gritar de raiva. Lembro-me também de que Drizella começou a arfar com falta de ar. Acho que tentei afastá-las com minha bengala, mas não tenho certeza disso. O que sei é que com a confusão, o sapato de cristal voou antes que Cindy o calçasse. Caiu no chão e quebrou-se em 1000 pedaços. Minhas filhas e eu gelamos. O Grão-Duque suava. Mas Cinderela sorria e, como por mágica, ela materializou outro sapato. Não preciso dizer que o sapato serviu perfeitamente, pois para isso serve magia negra. Ontem, enquanto tomávamos chá, Anastácia começou a reclamar. Ela sempre faz isso. Cindy casou-se com o príncipe, queixou-se com a boca cheia de bolo, e nós não. Antes que eu pudesse lembrar as duas de que não se fala com a boca cheia, Drizella me interrompeu dizendo: "Não é justo!" "Meninas", disse a elas, "vejam pelo lado bom. Temos saúde, estamos juntas e temos um novo criado." Toquei o sino para chamar Rumpelstiltskin, que veio a passos rápidos com uma travessa de bolinhos quentes saindo em seguida. "Sinto algo estranho sempre que ele chega perto de nós", murmurou Anastácia. "Sei do que está falando. Ele está sempre amuado", observou Drizella. "Ele é rápido, eficiente e discreto", disse. "Temos sorte em tê-lo aqui. E imagino que ele nunca irá nos enfeitiçar como alguém que conheço. Logo, qual o problema de precisar dar a ele um salário? Pelo menos, não preciso me preocupar mais. E isso sim é uma grande bênção." E essa foi a versão da história pela madrasta.
Bem, então além de você ter percebido com certeza que tem mudanças de como aconteceu a história, é o ponto de vista de cada uma, né? Mas de como os fatos se sucederam, também tem personagens que aparecem em uma versão e não aparecem na outra, certo? Então agora, o desafio que eu tenho para você, para a gente poder comparar finalmente, você viu que no final dessa versão tinha um personagem bem diferente de outra história, né? Já te dei uma dica, ó. Então eu quero que você faça uma anotação bem simples, em 2 colunas, na versão da Cinderela e na versão da madrasta, para você colocar quais são os personagens que aparecem, tá? Lembre-se, bem importante para você colocar ali. Na versão da Cinderela, lembra lá que os ratinhos têm um papel bem importante, né? E ele sabe o que aconteceu. Tem a fada madrinha, né? Então, lembra desses aí. E na versão da madrasta tem outros personagens, em partes em que a Cinderela não está presente também, né? Então, vamos lá. Vamos ver se você consegue fazer essas 2 listinhas. Depois a gente já confere. Vou te dar um tempinho para isso. Então vamos conferir. Se você esqueceu de algum, aproveita para preencher agora, tá? Então na versão da Cinderela, é claro que tem a própria Cinderela. Além dela, a gente vai pensando na madrasta. O nome não aparece, né? Então a gente chama de madrasta mesmo. Temos as irmãs Drizella e Anastácia. Nós temos a fada madrinha. Para simplificar um pouquinho, porque provavelmente você não se lembre de todos os nomes, vamos colocar assim, ratinhos. Porque tem Tatá, tem vários ratinhos que têm participação, né? Tatá é um deles apenas. Vamos colocar os ratinhos. O príncipe também. A gente pode lembrar que tinha o gato também, mas eles não são tão importantes, são personagens secundários, né? Esses são os mais importantes que aparecem ali nessa versão, certo? E agora, na versão da madrasta, a gente tem a Cinderela também, a gente também tem a madrasta, a gente tem a Drizella, a gente tem a Anastácia, mas a gente não tem a fada madrinha. No lugar da fada madrinha, tem um outro, né? O sapateiro, lá no começo. Tem o sapateiro que já vai mostrando, dando algumas pistas para a história, né? Porque a Cinderela tinha o pé pequeno. Os ratinhos também não aparecem, né? O príncipe também está aqui, então não precisa repetir, então só coloca aqui. E tem um outro no final, que é aquele nome bem interessante. É o Rumple. Rumpelstiltskin. Olha o nome difícil, né? Mas é aquele homenzinho que transformava palha em ouro. E olha que interessante, no final as meninas, né, Drizella e Anastácia até comentam, tem algo de estranho nele. E se você conhece a história, você sabe o que há de estranho nele. Se não, eu te convido a conhecer essa história bem interessante. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra na aula que vem com outra história completamente diferente, mas com muita literatura para você. Então, até lá!